Fala pessoal, eu sou Otávio Almeida e esse é o Hollywoodiano. Hoje eu estou aqui para falar sobre o primeiro grande candidato a pior filme de 2025, que é The Electric State, ficção científica dirigida pelos irmãos Russo, que não acertaram em alvo algum desde que fizeram Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E olha que nesse filme aqui da Netflix, eles contaram com um orçamento absurdo de mais de 300 milhões de dólares. O maior de todos os tempos para uma produção de streaming e um dos maiores da história do cinema. Mas sabemos que budgets gigantescos não garantem bons filmes. E, pelo jeito, nem mesmo sucesso, porque os irmãos Russo conseguiram deixar Vingadores Ultimato no topo das bilheterias mundiais até ser ultrapassado pelo relançamento de Avatar. E também não é garantia de qualidade simplesmente fazer uma adaptação de um livro famoso, como é o caso de The Electric State ou Estado Elétrico, como o livro de Simon Stalenhag foi lançado no Brasil. Eu acho que os irmãos Russo deram muita sorte quando eles foram convidados para fazer Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato pela Marvel Studios, porque eles já pegaram um universo estabelecido, muito bem construído, em sua melhor fase, diga-se de passagem, e eles só tiveram o trabalho de encarar esses dois filmes do jeito que eles realmente foram concebidos, que é um grande clímax para uma saga de 10 anos. Então, eles não tiveram muito trabalho para desenvolver personagens, porque já estava tudo criado e o tabuleiro já estava com as peças nos lugares certos pro checkmate. Em Cherry, com Tom Holland e pela Apple TV Plus, além de Agente Oculto com Ryan Gosling e agora The Electric State pela Netflix, eles precisaram tocar esses projetos do zero, e é aí que você separa os grandes dos pequenos. Os irmãos Russo até tentaram seguir com os roteiristas Stephen McFeely e Christopher Marcus dos dois filmes que fizeram dos Vingadores, mas é como eu falei, uma coisa é pegar tudo pronto e partir para a ação que vai fechar uma saga. Agora, toda vez que os irmãos Russo tiveram oportunidade de criar uma história do zero e tentar torná-la cativante para o público, envolvente, imersiva, eles não conseguiram. Então, eles são mais ou menos como aquele jogador de futebol que entra no segundo tempo e rende muito bem, e quando ele começa jogando entre os titulares desde o início do jogo, ele não joga nada. The Electric State se passa em uma versão alternativa e retrofuturista dos anos 90, onde robôs conscientes coexistem com os humanos. A trama acompanha Michelle, personagem de Millie Bobby Brown, que é uma adolescente órfã que certo dia recebe a visita de Cosmo, um robô misterioso e afetuoso. Convencida de que ele está sendo controlado por seu irmão, ou que de alguma forma remete ao seu irmão que estava dado como morto, Michelle embarca em uma jornada junto com o robô e acaba cruzando inesperadamente o caminho do contrabandista Keats, interpretado por Chris Pratt, e seu parceiro robótico sarcástico Herman, dublado por Anthony Mackie. Olha, eu até confesso que quando eu comecei a assistir The Electric State, eu não estava achando esse filme todo esse desastre que meus colegas falaram. Na verdade, nem é. Aos poucos, fica evidente que a história de The Electric State não avança de verdade, se apoiando cada vez mais em referências nostálgicas. O filme parece muito mais interessado em evocar a estética e as marcas do cinema dos anos 90 do que em desenvolver sua própria narrativa. A jornada de Michelle e Keats é constantemente interrompida por piadinhas e interações com os robôs, que no fim das contas parecem estar ali apenas para justificar esse alto investimento da Netflix em efeitos visuais. E de fato, esse é o grande destaque. Os efeitos visuais são muito bem feitos, assim como o design retrô das máquinas. Então, eu acho que The Electric State é muito mais um porre do que um desastre. É claro que também eles precisaram desse orçamento para pagar os atores. Por exemplo, tem uma participação especial do Colman Domingo, que é muito pequena e muitos atores têm participações muito curtas e com falas que não condizem com seus talentos.
Temos presenças desperdiçadas de grandes atores como o Stanley Tucci, que faz o vilão do filme, e sua atuação como vilão se resume a algumas falas clichês e frases de efeito para mostrar alguma intimidação. Outro exemplo é o Giancarlo Esposito e o que esse ator faz em The Electric State, gente. Aliás, quando vão chamar o Giancarlo Esposito para um grande filme e um grande papel, né? Porque a gente já sabe do que ele é capaz. Quem viu Breaking Bad, Better Call Saul e até o vilão que ele faz em The Mandalorian funcionam muito bem pro ator, e eu acho que ainda no cinema não colocaram ele num papel digno de seu talento. O dinheiro não é meu, mas também não entendo para que gastar tanto com o Chris Pratt se deixam ou pedem, sei lá, viu, para ele ligar o modo Star-Lord de Guardiões da Galáxia. Ele precisa virar a chave, né? E olha que quando eu vi como estava o visual dele em The Electric State, que na primeira cena ele está dirigindo um caminhão, eu cheguei até a pensar de forma inocente que ele tentaria ser um Kurt Russell num filme de John Carpenter, por exemplo, como em Os Aventureiros do Bairro Proibido, em que o Kurt Russell tem esse perfil, ele dirige um caminhão e acaba se envolvendo numa aventura muito doida. Mas eu fui ingênuo, né, gente? E com todo o respeito, mas eu realmente não entendo como Millie Bobby Brown não demonstra uma mínima evolução sequer como atriz. Sua atuação em Donzella, que também é da Netflix, já deixou a desejar, mas em The Electric State a situação parece ainda mais complicada. Ela tem um contrato sólido com a Netflix, o que mostra a confiança da marca em seu talento, mas, curiosamente, ninguém parece estar muito preocupado em ajudá-la a evoluir. Ela começou muito jovem em Stranger Things e sua personagem, Eleven, sempre teve poucas falas, o que ajudava a mascarar algumas fragilidades em sua atuação. No entanto, com o passar do tempo, fica evidente que seu repertório expressivo é bastante limitado. Eu sei que a Millie tem carisma, uma base fiel de fãs, e ainda está em uma fase da carreira em que pode crescer muito. Talvez seja o momento de investir em mais preparação e estudo para que possa corresponder ao espaço que a Netflix e o público continuam lhe dando. Enfim, The Electric State seria um fracasso retumbante nos cinemas, mas no streaming ele age como conteúdo, ele é um remendo de fórmulas genéricas sem alma, sem graça. Ele é um blockbuster de streaming nato, como por exemplo The Gorge na Apple TV Plus, que também saiu esse ano. Os irmãos Russo e a Netflix contrataram Alan Silvestri, o compositor famoso e icônico de filmes como De Volta para o Futuro, Forrest Gump e a trilha, o tema dos próprios Vingadores. O Alan Silvestri é um dos melhores nessa indústria e aqui ele entregou um trabalho para variar genérico. Como é que ele se prestou a esse papel, sendo que ele consegue entregar trilhas sonoras imortais? Então eu fecho The Electric State com uma estrela. Eu quero pedir para você curtir o vídeo de The Electric State e também para se inscrever no canal, sem esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por estarem aqui e a gente se vê no cinema.